Fala aí, meus amigos, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel Cortes na área, e hoje vamos relembrar ou conhecer, para algumas pessoas que ainda não conhecem, Emiliano Rigoni, meia atacante de 32 anos de idade, passou aqui pelo São Paulo, se destacou, fez uma meia temporada boa, depois caiu bastante de produção quando o Crespo saiu, e hoje o jogador está muito perto de retornar para reforçar o São Paulo mais uma vez. Contrata aí, resta somente a assinatura do jogador. Sobe o like, se inscrevam e vamos lá conhecer e relembrar Emiliano Rigoni. E eu quero a sua participação aqui nos comentários se ele é uma boa ou não contratação para o nosso tricolor. Rigoni, desde quando saiu do São Paulo, ele completou 76 jogos, marcou 7 gols e deixou 7 assistências. Os números de fato não são bons, mas o jogador chega aí com o aval de Hernan Crespo, que pode talvez reencontrar o seu futebol aqui no São Paulo. Aí lances dele na época do tricolor, né? Ele jogou muita bola aqui, rapaziada, 6 meses se destacando. É um jogador que a gente falava, pô, esse cara é jogador de Europa, não é possível que o São Paulo conseguiu trazer esse cara aqui, mano, pro nosso tricolor, comendo a bola. Fez também uma excelente dupla ali com o Benítez também, né? Os dois bem entrosados, se destacando juntos. Olha as jogadas aí do Rigoni, época do tricolor. Cara, eu gostava muito dele no São Paulo, o cara jogou muita bola, mas de lá pra cá, infelizmente, ele não conseguiu mais se encontrar aí com o seu futebol, né? Aí mais um golaço dele. Época da pandemia, né, rapaziada? Onde não tinha torcedores no estádio, né? Aí, ó, chutando cruzado, bonito gol. Olha lá, ó. Gol de cabeça, né? Cara, aqui ele jogou muita bola no São Paulo. Foi um jogador excepcional. Mas como eu disse, depois ele caiu bastante de produção, né? É um jogador que o Caleri gosta bastante. Até no podcast do São Paulo, o Caleri falou que gosta muito dele e tal. É um jogador que chegaria, né? Eu acho que de fácil adaptação. Ainda mais com o aval do Crespo. E tem chances do Crespo fazer esse cara jogar novamente no São Paulo, né? Por mais que a fase dele não é boa, é um jogador que mostrava muita qualidade, visão de jogo, jogador muito inteligente, com uma boa finalização e teve o seu mau momento, né? Com 32 anos, a gente pode até ficar em dúvida, pô, será que ele pode render novamente, pode ajudar? O time do São Paulo está encaixado, o time está entrosado, eu acho que fica até fácil de chegar um reforço e se adaptar fácil. Ainda mais o Rigoni, que já passou por aqui, já conhece a estrutura e tal. Tem conhecidos como o Caleri ainda no elenco, Arboleda, né? São algumas pessoas que ainda estão no clube, né? E certamente pode ser que dê certo, né, rapaziada? É mais um golaço dele, ó. Jogador muito bom, né? Uma pena que ele não rendeu mais, né? Desde quando saiu do São Paulo, não rendeu mais. E, claro, chegando no São Paulo, vamos torcer. Eu, sinceramente, não me empolgo muito com a volta dele, tá? Mas fica uma margem aí de uma chance de dar certo. A gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. Mas tomara que a vinda dele não tire também espaço do Luca, que tá pedindo passagem, o próprio Henrique Carmo. Tomara que essa molecada continue tendo oportunidades, né? Então, que a vinda do Rigoni seja para agregar, né? Seja uma vinda para ajudar o elenco do São Paulo e não tirar espaço de outros jogadores. Tomara que isso não aconteça. Confiando no Crespo, acredito eu que isso não deva acontecer, tá? Olha só, o Rigoni, 1,82 m de altura, 32 anos. Hoje ele está avaliado em 1.300.000 euros, tá? Jogador que está no futebol mexicano, lá no Lyon, e ele deve chegar por pelo menos aí uma temporada ainda, pelo que estava sendo tratado, a gente não sabe ainda ao certo qual que é o tempo de contrato, se vem por empréstimo, não sabemos ainda esses detalhes, mas... Olha o gol que o Pablo errou, gente, pelo amor de Deus, né? Mas a vinda dele está apenas por uma assinatura de contrato. Rapaziada, e aí vocês? Aprovam a volta do Rigoni ou não? Vai comentando aqui no vídeo. Aí mais uma jogada dele com muita qualidade, chutando de esquerda e fazendo um golaço. Olha lá, bonita jogada aí, ó. Que golaço, mano. E agora alguns vídeos dele
um pouco mais recentes, tá? Desde quando saiu do São Paulo. Ali ele foi o número 77, aí o número 7, ó. Ainda mostrando envergadura ali, né, mano? Fazendo boas jogadas individuais no 1 contra 1. Ele tem essa qualidade, né? Só que os números dele não são números bons hoje, né, pessoal? Igual eu trouxe para vocês os números do Rigoni. São bem baixos, mas é um jogador que quebra a linha, cria situações de jogadas, né? Ah, bonito gol. Pode ser útil, né? O Crespo certamente pode fazer ele render melhor no São Paulo, pode fazer ele reencontrar o seu futebol. Um jogador que consegue criar situações ofensivas, né? Lá, mais uma jogada perigosa, dando assistência. O 1 contra 1 dele é bom, né? Por mais que não seja um atacante muito rápido, né? Mas ele tem uma jogada ofensiva muito boa. Tomara que ajude a gente, né? Lá, qualidade, isso ele tem, né? Isso ele tem, a gente conhece. O problema é a fase dele, né? Desde quando saiu do São Paulo não jogou. E o pessoal na nossa live de hoje no Teclas Esportes até lembrou a situação do Caleri. O Caleri jogou muito no São Paulo, quando saiu também não jogou nada em nenhum lugar, daí voltou para o São Paulo, né? Então, tomara que seja parecido com o Caleri, né? Que volte para cá e ajude a gente em alguns momentos. Tá aí, ó. Lances do Emiliano Rigoni. Fazendo gol. Cruzando na área. Jogada individual ali. Linha de fundo, cruzamento. Finalizando e fazendo gol ali agora. Jogadas de Rigoni aí. Você se anima com a volta dele? Você aprova? Fizemos uma enquete durante a live. Cerca de 70% dos torcedores que estavam na live, a live pegou ali mais de 1.400 pessoas no simultâneo, e 70% dos torcedores aprovaram a vinda e 30% não, tá? Então a grande maioria gosta do Rigoni, é um jogador que tem carisma, né? Jogador que se identificou aqui no São Paulo, respeitou sempre o São Paulo, nunca arrumou nenhum problema. É um jogador que tem as portas abertas, né? Então o torcedor gosta muito dele. E juntando isso tudo, né, pode ser que ele volte a jogar, né, volte a se destacar. Tem tudo para isso acontecer, né? Vamos torcer aí. É mais um jogador que deve chegar aí pro nosso tricolor no dia de hoje, além aí do Marcos Leonardo, que é a cereja do bolo, que estamos todos na expectativa do acerto oficial do jogador. Estamos atrás de informações aí, mas a vinda do Rigoni não interfere na chegada do Marcos Leonardo, tá, pessoal? Bom, esse é o vídeo, mais uma jogada aí para vocês. Compartilha aí, se possível, nos grupos do São Paulo. Emiliano Rigoni, hein? Perto do São Paulo, resta somente assinar. Esse é o vídeo, rapaziada. Tamo junto.